Não se mexa, Sarah, falou Arion, nervoso. A menina nunca havia o visto falar daquela forma antes. Matem ele, gritou Philip, largando o corpo sem vida de seu irmão e avançando em fúria na direção de Arion. Ele foi cercado rapidamente, a mesma estratégia usada com Robert. Arion, não... Sarah parou de falar antes de terminar a frase. Ele não estava ouvindo. Concentrado em alguma coisa, não movia um músculo, enquanto esperava por uma reação dos adversários. Ao mesmo tempo, ataquem, ordenou Philip. Ele bloqueou o primeiro com um de seus braceletes, e o segundo, terceiro, Arion girava para frente e para trás, defletindo as espadas. Era um total de 5 o cercando, e 3 mais atrás, em guarda. Um dos golpes o acertou na perna, mas não teve efeito. Bateu na armadura. Ele está com armadura. Mirem na cabeça e pescoço, idiotas, ordenou Evan, o soldado de 2 metros que derrubou Robert, agora com uma espada em punho. Arion desviou do ataque de um dos soldados mais baixos, e depois puxou o atacante para perto de si. Ele então o fez de escudo para a espada do soldado de 2 metros que veio em sua direção. Evan parou o golpe antes de ferir o companheiro gravemente. Mas que droga, Lud, não treinei para isso, reclamou o gigante. Se aproveitando da confusão deles, Arion jogou Lud contra Evan, o mais experiente dos inimigos. Quando o fez, um dos soldados que o estava cercando deu um passo para frente e tirou os olhos dele por um segundo. Arion agarrou a cabeça do soldado com uma das mãos e levou ao solo com tanta força que o barulho do crânio quebrando ecoou pela noite. E, depois disso, o clima mudou. Os homens rapidamente se afastaram dele, aumentando o tamanho do círculo e perdendo parte da confiança que vinham demonstrando. O homem com bracelete de contenção, mais atrás, se preparou para fazer algo, mas antes que conseguisse, Arion arremessou uma das espadas que tinha nas costas em seu peito, o matando na hora. Depois disso, um homem que se aproximou dele, achando que ele tinha se distraído, foi arremessado vários metros para trás com um soco no rosto, caindo desmaiado. Philip estava suando frio enquanto segurava sua espada. Ele recuou um pouco, e como as paredes do bar e da casa de Jeff só tinham poucos metros de distância uma da outra, Philip estava quase encostando em uma delas com as costas. Por Alizen, o que demônios é você? Perguntou Evan, dando passos para trás, vagarosamente. Arion continuava girando lentamente dentro do círculo, esperando o próximo ataque. Sarah nunca vira Arion assim. Sua boca estava contorcida, os olhos gélidos, era uma criatura em fúria se passando por calmo. Sua atenção se perdeu com algo agarrando seu braço. Era Philip. Ele não estava mais no grupo dos atacantes. Ela tentou resistir com a pouca força que ainda restava, mas foi prensada contra o chão, com Philip apertando seu pescoço. Não ia morrer assim, não sem fazer nada, enquanto 2 pessoas sacrificavam a vida por ela. Gritando de dor, conseguiu mover a perna perfurada pela faca e acertou com o joelho no meio das pernas de Philip, que estava sobre ela. Ele soltou um gemido leve e a mão no pescoço de Sarah afrouxou. Ela então mordeu o braço de Philip com toda a força até sentir o gosto do sangue dele em sua boca. Assim que ele recolheu o braço, assustado, a garota usou sua própria cabeça para acertar o outro braço dele, que estava quebrado. Como resultado, ele se afastou instintivamente, gritando de dor, e tirou as pernas de cima dela. Sarah, cambaleando, conseguiu se levantar. Mas o que fazer depois disso? O local mais seguro que sua perna machucada permitia chegar era o depósito de alimentos. Arion ainda estava ocupado com 4 homens. Daquele, ela teria que dar conta sozinha. Chegara tarde demais. Novamente, julgou errado a ação do inimigo. Dizem que você aprende com seus erros, mas ele se perguntava se era mesmo verdade neste momento. Já perdera as contas de quantas vezes falhou da mesma forma. Pensou que os soldados iriam atrás dele, até tinha se preparado em sua cabana perto do bar, mas julgou errado. O interesse na garota era maior que a raiva por ele. Se não fosse o dono do bar avisá-lo, seriam mais corpos para ele se lamentar. Correu o mais rápido que pôde, e felizmente, dessa vez chegou a tempo. A lua estava cheia, iluminando perfeitamente o beco entre o bar e a casa de Jeff, assim como os homens que estavam lá com Sarah. Precisava usar a surpresa a seu favor. Tirou uma de suas espadas, que ficavam cruzadas nas costas, e arremessou ela no homem em pé olhando para Sarah, o alvo mais fácil. O homem morreu no mesmo instante, caindo em cima do corpo de Sarah. Ao notar o que aconteceu, seu irmão, Philip, se desesperou. Arion se aproximou e os 8 soldados entraram em posição de guarda. 4 deles se aproximaram, enquanto os outros 3 ficavam mais atrás.
e Philip permanecia segurando o corpo do irmão. Era um beco muito fechado, seria complicado lutar ali, mas não tinha opção. Foi então que notou o estado físico de Sarah, toda machucada. A raiva tomou conta. Seus dentes rangiam, a respiração ficou irregular. A terra úmida embaixo de seus pés descia conforme ele pressionava o chão involuntariamente, com os músculos da perna e pés se contraindo. Se acalme, idiota. Fingir estar calmo é a única coisa que tem a seu favor. Se for tomado pela raiva, eles vão ganhar confiança. Qualquer erro aqui e a garota acaba morta. Aryan respirou fundo e tentou se acalmar. Matem ele, gritou Philip, deixando o corpo do irmão, ainda com a espada curta de Aryan cravada nele, e indo em sua direção com espada em punho. Não podia usar espadas. Sarah estava próxima demais. O espaço entre a parede do depósito de lenha e o bar era muito pequeno para arriscar uma luta de grande movimentação. Uma espada podia facilmente a acertar. A opção era uma luta corpo a corpo, com o mínimo de movimentação possível. Ele observou rapidamente o pulso de todos os soldados. Um deles, que estava mais atrás, tinha uma pulseira com cristal azul nela, o conhecido bracelete de contenção. Tinha que tomar cuidado com aquele. Isso é mal. Eles se posicionaram à volta dele. Permanecer em um cerco era suicídio estrategicamente falando. Mas, se movimentar muito, estava fora de questão. Dois deles não pareciam saber lutar direito pela forma que seguravam suas espadas. Mas o resto já devia ter alguma experiência. Ao mesmo tempo, ataquem, ordenou Philip. Aryan bloqueou com seu bracelete os primeiros golpes, enquanto girava esperando o próximo. Os tempos eram bagunçados. Não tinham coordenação para atacar ao mesmo tempo. Caso contrário, já teriam ferido. Um acertou sua perna, mas a armadura repeliu ao golpe. Ele está com armadura, mire na cabeça e pescoço, idiotas, falou o gigante de 2 metros que estava esmurrando Robert quando ele chegou. Um dos soldados de menor estatura avançou adiantado demais em comparação ao resto do grupo. Aryan o agarrou e usou como escudo para o golpe que vinha pelas costas. A espada do aliado parou pouco antes de matar o soldado. Era agora. Mas que droga, Lud. Não o treinei para isso, reclamou o gigante, recuando a espada que quase matou o soldado. Nenhum deles esperava o que aconteceria a seguir. Aryan jogou o soldado que fez de refém em cima do soldado de 2 metros, que tinha acabado de o repreender. Esse aproveitou da confusão para agarrar a cabeça de outro, mais desatento, que se aproximou dele, a esmagando contra as pedras no chão com toda a força. -1. Os 3 à volta dele recuaram depois disso, e apenas 2 se mantinham em guarda. Os experientes, deduziu Aryan. Assim que se afastaram, o soldado com o bracelete de contenção, que parecia estar se concentrando faz algum tempo, colocou a mão para a frente e se preparou para dizer algo. Mas, antes que o fizesse, Aryan arremessou sua segunda espada, presa nas costas, no meio do peito do homem, que caiu no chão agonizando. -2. Agora, só a espada na cintura de Aryan sobrara com ele. Achando que ele tinha se distraído com o soldado mais atrás, um dos que estava à volta dele avançou com a espada em punho. Aryan desviou da arma do adversário e acertou um soco no rosto dele, que o fez voar vários metros para trás. O homem caiu inconsistente, com o rosto completamente deformado. -3. Por Alice, o que demônios é você? Falou o maior deles. Evan, perdendo a confiança e já desconfiada de que Aryan provavelmente não era humano. Ele está mesmo chamando o nome da deusa que protege os indefesos, enquanto ataca uma elfa por diversão? Foi então que Aryan viu o homem do braço quebrado que o atacara mais cedo, Philip, recuar e tentar chegar até Sarah, provavelmente em uma tentativa de fazê-la de refém. Faça alguma coisa, se ele pegar uma refém... Mas o quê? Pensou. Antes que pudesse decidir, a garota acertou seu agressor e fugiu, com aparente dificuldade, por causa da perna cortada. Aryan ficou pasmo, sem acreditar no que viu. Logo depois, Philip se levantou e foi atrás dela, ainda lento devido à dor do chute que levou no meio das pernas. Aryan sorriu, finalmente se acalmando um pouco. São 4 contra 1, se renda e o deixamos ir, falou um dos que ainda estava perto dele com a espada em punho, totalmente inseguro. Não, a partir do momento que deixaram a garota sair daqui, sou eu contra apenas 4 de vocês. Eles se irritaram com a provocação e avançaram contra ele. Todos ao mesmo tempo, falou Evan, descendo sua espada sobre o guardião. Os outros o seguiram. Já tiveram chances o bastante. É a minha vez. Aryan desviou da espada de Evan, e logo depois desembainhou sua espada bastarda, que estava na cintura, em uma velocidade tão grande que o homem à sua frente teve o peito e parte da cabeça cortados, sem os outros sequer entenderem o que havia acontecido. O corpo caiu no chão
com um baque seco. -4, contou Arion. Os 3 militares restantes congelaram onde estavam. Sargento Evan, não, lamentou o soldado que Arion usou de escudo contra Evan. Uma espada veio pelas suas costas. Era o segundo soldado experiente. Arion girou com sua espada e a arma do adversário foi defletida. O choque das armas gerou um barulho ensurdecedor, como um trovão. A arma do soldado quebrou, e o que sobrou dela estava cravado na parede da casa de Jeff. Enquanto o homem urrava de dor, devido ao pulso quebrado pelo impacto do golpe em sua espada, Arion atravessou ele com sua espada bastarda no meio do peito, enquanto tentava manter a atenção nos outros soldados à volta dele. Eu só estou cumprindo ordens, tentou falar o homem, vomitando sangue. Ninguém é obrigado a aceitar esse tipo de ordem. Arion girou a espada no ar e a cabeça do militar foi arrancada. -5. Os 2 soldados restantes olharam para ele, desesperados. O beco não tinha saída para correrem. Era bloqueado por uma parede de madeira cheia de barris encostados nela. Se quisessem fugir, teriam que passar pelo guardião. Se renda e prometemos não machucar a garota. Não vai ter tempo de salvá-la antes que Philip a pegue. Devia se preocupar com você mesmo, falou, ainda com olhos cheios de raiva, enquanto avançava para cima dos 2. Com a garota ali, eles podiam até chegar a feri-lo gravemente, se soubessem se coordenar. Sem ela, eram apenas sacos de carne lentos. Arrancou a cabeça do primeiro, -6. Mas quando se virou para atacar o segundo, algo inesperado aconteceu. O homem desviou da arma com facilidade. Em seguida, sua expressão de medo sumiu, como se estivesse apenas fingindo até ali. Sabe o quão trabalhoso é se fingir de humano para passar despercebido como um soldado qualquer? Questionou ele, parecendo aliviado de sair de seu papel. Entendo terem me mandado para a infiltração devido à minha audição muito superior à dos humanos, mas é um trabalho extremamente desgastante. Como se não bastasse, graças a você, me pergunto, como eu vou fazer para não chamar atenção, sendo o único sobrevivente desse grupo? Um espião do norte. Arion prestou mais atenção no sujeito, que parecia um humano comum com o cabelo quase raspado. Não tinha uma dica sequer para conseguir identificar sua raça. Ele comentou sobre sua audição superior, mas tinham várias raças com essa característica. Aquela elfa não tem mais muito tempo, se é que Philip já não a pegou. Já aviso que não luto tão mal quanto esses idiotas que acabou de matar, disse o espião, aparentando estar calmo. Então, vai me deixar ir ou arriscar morrer? Arion desviou rapidamente o olhar, em busca de Sarah. É quase certo que ela iria se trancar no armazém, e, se não fosse burro, Philip não precisaria de muito tempo para conseguir arrombá-lo. Pare de pensar na garota. Se deixar um deles fugir, vai avisar a tropa, e toda a vila seria destruída por atacarem militares. O plano que tinha em mente desde que chegou naquele vilarejo estaria arruinado. Se aproveitando da distração de Arion, o homem à frente dele, com sua espada em punho, avançou contra o guardião em uma velocidade anormal. Enquanto isso, a 30 metros dali, Sarah tentava fechar a porta do armazém para se trancar. Tarde demais. Philip surgiu chutando a porta pouco antes da garota conseguir fechá-la por completo. A elfa voou para trás. Sarah levantou, com dificuldade, e correu para dentro do depósito, sumindo em meio ao labirinto de caixas empilhadas. Mesmo na escuridão, conseguia ver tudo perfeitamente, uma das vantagens de sua raça. Sentiu uma dor enorme no peito devido às costelas quebradas, mas ainda conseguia respirar, mesmo que isso lhe causasse muita dor. E sua perna, mesmo com o furo da faca, ainda era capaz de se mexer devidamente. Seu corpo estava dando tudo de si para ela ter uma última chance. Não podia desperdiçar. Philip estava gritando algo, mas ela não estava prestando atenção. Só pensava no que fazer para sair dali viva. Pegou uma das foices presas na parede, no fundo do armazém, e tirou os sapatos para não fazer barulho. Foi então que pensou em um plano, conforme escutava Philip se aproximando. Lançou um dos sapatos para trás de uma das várias caixas empilhadas do armazém e esperou pelo agressor. Quando ele caiu na isca, ela foi com tudo em direção às suas costas. Infelizmente, ele a ouviu e virou a tempo. Ela era fraca, o golpe foi bloqueado pela tocha que Philip estava carregando, e Sarah foi jogada para trás, enquanto a tocha acertou o rosto de Philip de leve. "Eu vou te matar", gritou furioso, com o rosto levemente queimado. Sarah levantou e tentou correr, mas Philip jogou algo em suas costas antes que conseguisse escapar. Ela caiu e bateu a cabeça em uma das caixas. Estava tonta, não conseguia levantar. Philip então começou a chutá-la na cabeça, 1, 2, 3 vezes, enquanto ela agonizava, tentando se arrastar para a porta. No quarto chute na cabeça, ela desmaiou. "Faça suas preces, garota. Nem você vai conseguir se reconhecer quando eu terminar."